Abram suas Bíblias comigo, Salmo 90, Salmo de Moisés. Enquanto você abre, quero falar hoje sobre paternidade, sobre pai. Existe algo que nos une aqui. Somente duas pessoas na história da humanidade não tiveram pais terrenos: Adão e Jesus. Todos os demais homens, todas as demais mulheres, todas as zilhões e zilhões de pessoas que viveram nessa terra têm em comum um progenitor. Mesmo que você não tenha conhecido o seu pai, mas você veio de um homem. Não tem como você ter sido gerado da galinha, né? Como falava minha mãe para mim, você não é filho de chocadeira, né? Você não é filho de chocadeira, você tem um pai e uma mãe, sejam ausente, presente, ou você nunca tem conhecido, ou ele morreu antes mesmo de você nascer, mas todos nós temos em comum uma coisa: temos pai. E muito da nossa relação com o nosso pai, ou a ausência de relação, é refletido na nossa relação com Deus. Nós espelhamos, de forma refratária, muito daquilo que nós vivemos através do nosso relacionamento com Deus. E isso, infelizmente, gera muito prejuízo no nosso relacionamento com Deus. E é justamente sobre isso que nós iremos ver hoje, baseado em um homem fantástico da Bíblia, que eu resolvi dedicar esse ano todo para pensar sobre esse homem. Eu estou dedicando pelo menos os 4 primeiros meses deste ano. Eu fiquei refletindo nos 7 primeiros capítulos do Êxodo e, posterior, continuei refletindo sobre a vida de Moisés. E esse Salmo 90, segundo a tradição judaica, é creditado ao grande libertador de Israel. E eu vou ler com vocês. Diz assim, ó: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade em eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizeis: tornai filhos do homem, pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce. À tarde murcha e seca, pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor conturbados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do Teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na Tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou havendo vigor a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira e a Tua cólera, segundo o temor que é-te devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos Teus servos. Sacia-nos de manhã com a Tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias, quantos nos tens afligido, por tantos anos, quantos suportamos a adversidade. Aos Teus servos apareça as Tuas obras, e aos seus filhos a Tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Pai, a Tua palavra, ela foi lida, ela é eficaz, profunda, Senhor, e suficiente para transformar os nossos corações. Por isso, mediante a ação do Teu Espírito, eu te peço, venha sobre nós, Jesus. Ilumina as nossas mentes, para que nós possamos aprender aquilo que o Teu Espírito quer que nós aprendamos, Senhor. No nome de Jesus, amém. Eu cresci escutando a história do meu pai, contando a história do pai dele. Meu pai e o pai dele era a típica família do interior de Goiás. Meu avô era um homem bruto, igual canto de cerca, igual parede de igreja. Grosso, dado ao vício, com problemas dos mais diversos. 2 histórias que meu pai sempre contava era a seguinte: a primeira delas, um dia eles tinham tipo uma churrascaria na beira de estrada, assim, uma cidade do interior de Goiás. E um dia ele saiu para ir com os amigos escondido para tomar banho em riacho e tal, coisa de criança. Ele era adolescente.
E aí, ele chegou em casa atrasado, fora do horário. O meu avô foi lá e passou o dedo no braço dele assim e ficou branco. Então, onde você estava? Ele, não, eu estava na escola. Não, você estava fugindo. Foi lá, deu uma surra bem dada nele e falou, amanhã eu te quero na churrascaria 10 horas e você tem que ir pelado para lá. E aí meu pai, mas ele sabia que era a sentença dele por ter desobedecido. E assim, aquele pré-adolescente saiu nu da sua casa até a churrascaria, teve que sentar numa mesa e ficar lá até o último cliente sair. Outra história que ele me contava também, do pai dele, era que ele pegou fogo nessa mesma churrascaria e eles estavam meio trancados e tal, no estoque, e eles tiveram que sair aquelas janelas basculantes que tem em banheiro, sabe, de metal, de ferro, aquelas janelas antigas, e teve que quebrar e tal. Ele mais as minhas 2 tias saíram, a minha avó foi tentar sair também, se cortou toda, machucou muito, e essas feridas fez com que ela ficasse muito mal, assim, ficasse doente. Meu avô chegou um dia e falou assim, eu não quero mais você, essas crianças, colocou eles no ônibus para Goiânia e mandou embora. Só que não cabia, ele não queria pagar 4 passagens. Ele foi, negociou com o cidadão do ônibus lá, o motorista, e meu pai foi no bagageiro para ele não pagar outra passagem até Goiânia. E desde então meu pai, ele nunca mais viu o pai dele. Isso com 14, 15 anos, acho que 12 anos, se eu não me engano. Ele nunca mais viu o pai dele, nunca mais teve contato com o pai dele saiu. Minha avó seguiu a vida dele, normal. Com isso eu já era nascido, eu me lembro dessa situação. Com 35, 32, entre 32 e 35 anos, ele voltou, meu avô voltou. E é uma das lembranças que eu tenho assim, da minha infância, né? Ele voltou com câncer terminal. Ele era viciado em fumar e tal, em cigarro, uma vida muito devassa, muito complicada. E voltou junto com a nova esposa dele e um filhinho da minha idade. O meu tio tinha a minha idade. E voltou pedindo ajuda. E a ajuda que ele conseguiu foi com meu pai. Meu pai foi lá e cuidou dele até ele morrer, até a morte dele. Por que eu estou te contando essa história triste? Deve você ficar, É só para ilustrar um caso extremo de paternidade ruim. Mas também tem diversos casos bons de paternidade. E Moisés é um exemplo clássico de alguém nas Escrituras que tem problemas com paternidade. Por quê? Nós temos a vida de Moisés sendo escrita desde o começo. A vida de Moisés é detalhada desde o começo. Alguns pontos com menos riquezas de detalhes, mas toda a sua vida é muito bem detalhada no Pentateuco. E Moisés, ele é justamente esse padrão de um homem que teve problemas com o pai. Por quê? Uma das formas tradicionais de se contar as gerações é contar a partir do quê? Dos pais. Né? Se a gente pegar a genealogia das Escrituras, você nunca vê contando a partir de quem? De mãe. Fulana era filha de fulana, que era filho de fulana, que era filha de Beltrana, que era filha de Cicrana. Você nunca parte disso. Sempre conta a partir do quê? Dos pais. Normalmente, se herda o nome de quem? Dos pais. E existe um motivo biológico para isso. Era um motivo de segurança. Por quê? Porque a mãe, todo mundo sabe quem que é. Saiu da barriga dela. Né? Saiu da barriga dela. E, às vezes, em alguns casos, a forma de assegurar que aquele era o seu filho era através da herança do nome, da hereditariedade do nome. Então, a partir disso, nós temos nas Escrituras, só que tem um caso muito interessante, justamente o caso de Moisés. Nos primeiros 15 capítulos, os primeiros 15 versículos da Bíblia ali no Êxodo, nós não temos o nome do pai de Moisés sendo citado. Nós temos diversos homens sendo citados, uma genealogia dos filhos de José sendo citada, mas nós não temos o nome do pai de Moisés. O pai de Moisés só vai aparecer lá no capítulo 6, junto com a citação do seu irmão Arão. Moisés é um exemplo disso, o exemplo de um homem que teve muito, ou pelo menos a ausência do pai. Diante do dilema da perseguição, quem você vê agindo para que Moisés continuasse vivo? Quem? A mãe. Quem que você vê indo até a princesa do Egito e oferecendo uma saída, uma ajuda? Quem? A irmã.
Quem você vê cuidando de Moisés e amamentando depois de ser salvo pela filha de Faraó? A mãe. Você nunca vê presente na vida de Moisés a figura paterna. E isso não é uma questão cultural. Não é uma questão cultural. Por quê? Porque na vida de Isaac você vê presente Abraão. Na vida de Esaú e Jacó, você vê presente Isaac. Na vida dos filhos de Jacó, inclusive José, a partir da sua perda, do seu sumiço, da sua perda, você vê presente, com seus defeitos, com as suas qualidades, mas a figura paterna era presente. No entanto, na vida de Moisés você não vê essa figura presente. Moisés é justamente esse homem que cresceu presente com mulheres fortes, com mulheres que cuidavam de tudo. Ele não era o filho do faraó, ele não era o filho do faraó, ele era o filho de quem? Da filha de Faraó. Ele era o filho de quem? De Joquebede. Ele era o irmão de quem? De Miriam. Sempre com figuras maternas muito fortes, com figuras femininas muito fortes, mas com figuras masculinas pálidas. Moisés só vai ter uma figura masculina presente na sua vida a partir de um homem que ele encontra no deserto. E esse homem se chama Jetro, que veio a ver o seu sogro, né? Se tornou o seu sogro no futuro. Jetro é a primeira referência paterna que Moisés teve. Depois de 40 anos, depois de uma história corrida, diversos desafios, ele teve que enfrentar essa vida dupla, de ser outrora ciente que ele era herança de Israel, mas vivendo no palácio, ali cambaleando, lembrando da sua mãe Joquebede, mas convivendo com essa hereditariedade como o homem que era filho da filha de Faraó, sempre presente com esse estigma, essa lacuna de pai. Paternidade é um negócio muito sério, muito complexo. Grandes traumas são causados por ausência de pai. Grandes problemas são ocasionados por ausência de pai. Muitas pessoas têm uma vida aprisionada, uma vida arrastada, dificuldade nos seus casamentos, dificuldade nos seus relacionamentos, dificuldade nos seus negócios, porque existe em seu coração um vazio. Um vazio de nunca ter tido um pai presente, de ter tido um pai violento, ter sido abandonado pelo seu pai. Moisés era esse homem. Olha só como é complexo. Moisés, ele era muito inteligente. Moisés é um dos homens mais inteligentes que nós temos nas Escrituras e na história. Porque o que Moisés fez, se não fosse bíblico, ele estaria, assim, sendo estudado nas principais faculdades, porque ele foi um homem, assim, fora da curva da história da humanidade. Ele criou do zero, pegou um conglomerado de escravos, com identidade completamente distorcida, cheio de hábitos, completamente imersos na cultura egípcia. Ele libertou esses homens, ele construiu uma identidade nacional, escreveu, através da provisão de Deus, a lei, e fez daquele conglomerado de homens e mulheres, escravos, sem terra, sem identidade, sem poder militar, uma nação em menos de 40 anos. Esse é o maior feito da humanidade no que diz respeito ao experimento social. O maior feito. Nações levam séculos para se formar, milênios para se formar. Deus, através de Moisés, formou em 40 anos. O maior feito social da história. Mas esse homem que fez esse grande feito tinha ainda dentro do seu coração aquele vazio. Isso conduziu ele a tomar decisões erradas. Por mais que Deus, nos seus beneplácitos, tenha feito com que o ato de matar aquele soldado egípcio seja um caminho, um start para a nova vida de Moisés, mas isso foi um ato que gerou problemas. Moisés teve problemas enormes por causa dessa decisão dele. Esse ato impulsivo de produzir uma justiça própria, uma justiça sua. Ele foi lá, matou aquele homem, teve que sair fugido.
Engraçado que chegou no poço, ele viu mais um ato de injustiça. Ele foi lá e fez o quê? Se interferiu de novo. Mas graças a essa interferência, agora de forma mais política, não gerou morte, gerou vida, porque a partir disso, as filhas de Jetro contaram para o seu pai convidou ele para vir morar junto com eles, isso fez com que ele se casasse. Ali ele encontrou o primeiro contato de pai, mas ainda assim, gerou problemas para ele. Jetro é uma figura muito peculiar dentro das Escrituras, um homem extremamente sábio. A Bíblia é econômica para falar sobre Jetro, mas nós temos dentro da figura deste homem, um homem que sabia usar as palavras certas, sabia administrar muito bem as suas coisas, era extremamente inteligente, tanto que Moisés estava se matando, Moisés estava tendo um burnout para fazer a gestão daquele povo de Israel. Jetro viu e falou assim: meu filho, você vai ter um AVC. É engraçado, né? O encontro de Jetro, Moisés era tão afeiçoado a Jetro, porque o encontro de Jetro foi até no deserto levar a esposa de Moisés, levar os filhos de Moisés, porque estavam os dois junto com eles lá em Midian. Levou lá. A primeira coisa que a Bíblia relata é que Moisés foi ver quem? Não foi ver Zípora, ele foi ver o seu sogro. Ele foi lá, deu um beijo, isso é descrição bíblica, ele foi lá, deu um beijo no seu sogro, já puxou: vamos tomar um café, meu sogro? E eu fico vendo a Zípora assim: ué, tá com saudade de mim não, cidadão? Ele era extremamente afeiçoado, amava o seu sogro. Isso aí a gente vê nesses detalhes, né? E vendo a correria, o desgaste de Moisés, Jetro chega e fala assim: meu filho, divide a tua demanda, cria capitães entre o povo e vai colocando líderes de 10, de 50, de 100, faz com que isso gere um sistema piramidal que vai te dar uma paz, vai te dar uma gestão melhor. E é justamente isso que Moisés faz, ele acata o conselho do seu sogro. Jetro era inteligentíssimo, agiu como um pai, mas ainda assim não era o pai de Moisés. Nessa noite, eu quero falar para você que teve um pai problemático. Eu quero falar para você que teve um pai normal, mais ou menos, flat. Ou quero falar para você que teve um pai bom, que Deus não é o seu pai. Isso é fundamental. Deus não é o seu pai. Você precisa sair nessa noite entendendo isso. Deus não é o seu pai. Ele pode ser um pai bom, seu pai pode ter sido excelente, mas Deus ainda não é o seu pai. Seu pai pode ter sido péssimo, Deus não é o seu pai. Seu pai pode ter sido mais ou menos, Deus não é o seu pai. Nunca na sua vida baseie o seu relacionamento com Deus a partir daquilo que você viveu com o seu pai terreno. Sabe por quê? Porque Deus não é o seu pai, porque Ele é o pai perfeito. A paternidade de Deus na sua vida, ela não é comparada à paternidade do seu pai. Pode ter sido o seu pai pode ter sido excelente, mas ele não se compara a Deus. O seu pai pode ter sido um crápula, mas ele não se compara a Deus. Não ouse cometer o sacrilégio de assemelhar o Criador Todo-Poderoso e Perfeito a alguém terreno. Por melhor que ele tenha sido, ele ainda não é nada perto do Deus perfeito e o Pai de amor que te salvou, te libertou do pecado e cuida diariamente da sua vida. Muito dos problemas que nós temos, queridos, a origem deles é dessa relação equiparada entre as nossas perspectivas de pai, as nossas visões de pai, assemelhada a Deus. Aí se seu pai foi uma pessoa frouxa, você acha que Deus é frouxo. Se você era uma criança ou adolescente que manipulava o seu pai para conseguir o que você queria, aí você vai querer manipular Deus para conseguir o que você queria. Se o seu pai era muito bruto, muito terrível, você sempre se relaciona com Deus a partir da via do medo, da troca, daquela gratidão meio velada para não ser punido. Querido, Deus não é o seu pai. Ele é o pai perfeito. Eu gosto dessa ideia porque o Novo Testamento inaugurou uma perspectiva de pai. São extremamente econômicas as menções no Antigo Testamento de pai. São poucas as vezes em que alguém no Antigo Testamento olha para o alto e diz pai.
Mas Jesus, na sua perfeição, ao nos ensinar um padrão de oração, qual é a primeira frase que ele diz? Pai nosso. Diante da oração perfeita, o padrão expresso pelo próprio Cristo, Deus encarnado, Ele olhou para os homens e Ele olha para nós hoje nessa noite e diz: todas as vezes que você orar, olhe para o alto e diz: Pai, porque Ele é o seu Pai. Mas lembre-se, Ele não é o seu Pai terreno, Ele é o Pai nosso, Ele é o Pai que estás no céu. É o mesmo Pai que Tiago descreve no primeiro capítulo da sua carta, dizendo que Ele é o Pai das luzes. Pater, Phos. Essa definição ela é fantástica no grego, Pater Phos. Não é simplesmente uma ideia de luz distante. A Phos ali é um radical no grego que se aplica também a fósforo. É o radical da palavra fósforo. Só que quando nós nos relacionamos com a palavra luz aparecendo na Bíblia, a gente liga muito ao quê? A luz. E qual é a função desse objeto que está ali em cima? Iluminar. Perfeito? Só que no primeiro século tinha luz? Não tinha. Qual era a fonte de iluminação no primeiro século? O sol. Primeira coisa. E depois o quê? O fogo. Essas eram as fontes de iluminação. E as duas produziam muito mais do que luminosidade. Sabe o que elas produziam? Calor, aconchego. Quando o Tiago chega e diz, Pater Phos, o Deus das luzes, o Pai das luzes, ele está dizendo que o Deus que nos salvou, ele não só gera luminosidade, não, ele gera conforto, acalento, cuidado. Ele nos abraça, Ele nos aquece, Ele nos traz segurança. Ele, diante do mundo escuro, ilumina e nos dá certeza de onde nós estamos pisando. Já andou no escuro aqui? Quem aqui já foi na roça? Eu sou da roça. Quem aqui já foi na roça? Já caminhou na roça no escuro? É terrível, né? Desesperador, né? Você olha assim, um mato triste que você pensa que é uma cobra, né? Meu Deus do céu. Agora você imagina o significado da luz. E aí você lembra de Deus como o Pai das luzes, que ilumina o teu caminho. Esse é o Deus que você serve. Imagina Moisés lá, numa vida completamente vazia, sem perspectiva, depois de 40 anos no Egito, mais 40 anos vivendo em Midian, lá dia após dia, acordando segunda-feira, trabalhando até 6 horas da tarde, lá cuidando dos cabritos, voltando, assistindo Netflix lá na sua cabana, junto com Zípora, acordando no dia de manhã, cuidando, 40 anos nessa vida, só esperando cair o INSS para ele aposentar. E aí, no escuro do Monte Sinai, no meio do deserto, naquele frio do deserto, por incrível que pareça, o deserto à noite faz frio. O que acontece? Uma sarça brilha, pega fogo. A primeira imagem, o primeiro contato que Moisés tem com Deus é justamente a partir dessas duas características. Deus iluminando o coração dele, dando direção, visão, luminosidade e aconchego. Pela primeira vez em Deus, Moisés foi chamado de filho. Tanto que Moisés, na sua oração aqui, no seu cântico, no Salmo 90, diz, o Senhor mostra para os seus filhos os teus feitos. Sabe por que ele fala isso? Porque ele viu o Pai de amor perfeito, o Pai que ele não teve, executando grandes feitos e cuidando dele em todos os momentos. Nós, diante das dificuldades, nós precisamos trazer à nossa alma os momentos em que Deus cuidou da gente. Nós, diante da escuridão, nós precisamos lembrar do feixe de luz que brilhou, e que não brilhou por causa do acaso, não brilhou por causa da nossa expertise, por causa da nossa inteligência, não foi a sorte, não, foi o Deus de amor, o teu Pai, que lá no momento certo interviu e te deu a libertação, te deu o livramento, te deu a graça, te deu o milagre. Nós precisamos nos relacionar com Deus, entendendo que Deus não está encarcerado há um tempo.
Deus não está recluso aos seus dias. Por isso que Moisés chega e diz: Senhor, ensina-me a contar os meus dias. Pai, me ensina a contar os meus dias. Porque até então, Moisés estava acostumado a viver um dia após o outro. Antes de encontrar o Pai perfeito de amor, sabe qual que era a rotina de Moisés? Acordar cedo e viver um dia após o outro, um dia após o outro. Querendo comprar mais meia dúzia de cabras. Querendo ampliar o seu gado, fazer mais 2 curral para essa meia dúzia de cabras. Engraçado que depois que ele encontrou a sarça, as cabras sumiram. Ele chega com cabra e as cabras sumiram. Você não ouve mais falar das ovelhas, né? Fico imaginando ele chegando sem ovelha. Saiu cheio de ovelha, chegou sem ovelha lá. Nós precisamos olhar para isso. Olhar para esses detalhes das Escrituras e trazer para a nossa vida. Deus, Ele é perfeito. Os planos de Deus são perfeitos. E isso inclui as nossas frustrações. Grande parte do Salmo de Moisés, ele é reservado para demonstrar a ira de Deus. Quem pode com a sua ira? Quem suporta o teu furor? Senhor, o ser humano é como a relva que nasce à noite e no amanhecer ela seca, os nossos dias são breves, ele começa até parece um cântico de lamúria. Mas não. É justamente por nos relacionar com o nosso Pai a partir da perspectiva da ira, de achar que a ira de Deus remete-se à ira do nosso pai terreno, que vai nos agredir, vai obrigar você a sair nu como punição para ir para o mercado, para ir para a churrascaria como punição. Vai te colocar irado no feijão, um Deus mau. Uau! Deus não é o seu pai, Ele é o Pai perfeito. Deus não quer, não demonstra ira para te trazer uma barganha. Ó, vê, vem cá, você não me obedecer, o que vai te acontecer? Você não me obedece não, para você ver se eu não te jogo no inferno. Ó, Deus tirando o cinto. Parte do furor e da ira de Deus, ela é envelopada de amor. Sabe por que ela é envelopada de amor? Porque quando a ira de Deus executa na nossa vida, exige justiça. E quando há justiça em Cristo, há amor, perdão para pecado e salvação da alma. Tudo que Deus faz nas nossas vidas, mesmo os momentos de dificuldade extrema, mesmo ter que passar pelo deserto, são atos de amor. Quem fez o povo passar 40 anos no deserto caminhando? Deus. Deus, foi Deus. Não foi a má navegação do povo. Não foi Moisés que era ruim de bússola. Ele sabia chegar lá. Ele tinha fugido do Egito. Ele sabia a direção de tudo aquilo ali. Foi Deus que fez. Sabe por quê? Como cuidado. Uma correção de cuidado. Você sabe por quê? Porque se o povo fosse direto para Canaã, a primeira coisa que eles iam fazer, e eles já fizeram isso, ia ser muito pior, era se envolver e se tornar mais como os cananitas. Adorar os deuses cananitas, se prostituir com as mulheres cananitas. E quando os era mais um entre o povo. E Deus não chamou Israel para ser mais um, chamou para ser uma nação santa e separada. Deus mandou aquele povo para o deserto como uma maturação, uma correção, para que eles saíssem melhores disso. Quando Deus permite uma crise financeira na sua casa, é porque Deus quer te ver no chão, na lama. Está vendo? Você não quis me obedecer, agora sofre. Não. Ele está a todo momento ali, ó, cuidando. Você vai até sentir a dor do deserto. Mas na hora que o sol esquentar, vai vir uma coluna. Você está no deserto, mas vai vir uma coluna, uma nuvem para te cobrir. Você pode até sentir um friozinho, mas na hora que o sapato apertar, vai vir uma coluna de fogo. Você pode até roncar, pode até não ter picanha, como foi prometido aí numa eleição. Mas vai ter codorniz, vai ter maná. Fome você não vai passar. Eu te falo com propriedade. Fome você não vai passar. Eu nunca vi um justo mendigar o pão.
Isso não é frase de efeito minha. Eu não vou colocar num caminhão, isso é Bíblia. Você pode até sofrer, ficar angustiado, mas no fim vai vir o cuidado. Pode até não ser o cuidado que você queria, como o povo, comendo, nossa, que maná ruim, de novo maná, não muda o cardápio não. Mas pelo menos está de barriguinha cheia andando. Nossa, só essa roupa, tem um mistério, né? Eles caminharam durante 40 anos, nunca confeccionaram uma roupa, a roupa crescia. Nossa, essa roupa está umas 3 décadas fora de moda, né? Era igual aquelas ombreiras que vocês usavam, as mulheres usavam nos anos 80, lembra? Lembra que vocês usavam nos anos 80? Lembra? Nos anos 90 também, né? Aquele cabelão meio Cyndi Lauper. Né? Mas pelo menos está com cabelo. E eu estou quase perdendo o meu. Mas está com roupa. O que eu quero te demonstrar a partir disso é que a ira de Deus não é vingativa. Se o seu pai era mole, Deus não é mole. Não acha que Deus é frouxo. Deus é um Deus de justiça. Se você dobrava o seu pai quando você era adolescente, chorando, fazendo birra, você não vai conseguir dobrar Deus nem a pau. Ele vai te fazer passar. Se o seu pai era cruel demais, não olhe para Deus com esse olhar, não. Deus até te faz passar pelo deserto, mas é cheio de amor e cuidado no deserto. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. E depois de todo vale, toda sombra e toda morte, sempre tem um pasto verdejante para aqueles que são filhos de Deus. Depois da humilhação da cruz de Cristo, houve a ressurreição plena do Senhor, a glorificação junto ao Pai. Ser filho de Deus é um privilégio único, ao qual nenhum de nós temos oportunidade de comprar essa filiação. Mas aquele que é o único que tem poder de comprar, já comprou e te deu, já comprou e me deu. E eu posso olhar para o alto, como diz Paulo em Romanos 8, diante das maiores dificuldades, ou diante das maiores alegrias, eu tenho o privilégio de olhar para o alto e dizer, papai, paizinho. Que nessa noite você venha entender que você não é órfão. Que você venha entender que Deus não é o seu pai terreno. Deus é o seu pai perfeito, que te ama, que cuida de você, que vai agir com justiça, porque parte do amor dele, mas vai vir sempre com o bálsamo da misericórdia, que vai tratar do seu coração, vai te levar para desertos, mas também vai te conduzir para pastos verdejantes. É o Pai que te salvou, é o Pai que te amou quando você era inimigo dele. É o Pai que quando você voltou para Ele, Ele não estava lá com um livro assim, ó. Então tá bom, você foi lá, fugiu e gastou toda a herança que eu te dei. Cadê a herança? Não. Ele estava de braços abertos lá, te esperando. Quando você voltou cheio de humilhação, achando que você ia ser só mais um jogado. Não, Ele foi lá e te lavou completamente. Te deu um anel de autoridade, colocou a mesa para comer o melhor dessa terra. Esse é o teu Pai. E acima de tudo, é o Pai que te garante o céu. É o Pai que venceu todos os adversários. Esse é o verdadeiro super-herói. É aquele que nem a morte é capaz de vencer ele. Não tem inimigo páreo para o seu Pai. Não tem adversário capaz de derrotar o seu Pai. Não tem fome que mata o seu Pai, não tem sede suficiente para desidratar o seu Pai Celestial, não tem inferno capaz de derrubar o seu Pai Celestial, não tem problema ao qual Ele não pode solucionar, não tem doença ao qual Ele não tem poder de curar, e nem mesmo a morte é capaz de frear os planos do Senhor para a sua vida. Por isso, nessa noite, você vai sair daqui com um sorriso no rosto, clamando ao Senhor, agradecendo a Ele, colocando aos pés do seu Pai os seus problemas e convicto de que Ele é quem vai gerar o melhor, Ele que vai gerar aquilo que você precisa, Ele que vai providenciar tudo o que você precisa.
pode não ser aquilo que você quer, mas é o que você precisa. Engraçado que ele mima a gente ainda, né? Às vezes ele dá o que a gente quer. Ele ainda, às vezes, dá uma mima, né? Graças a ele, né? Ele é tão bom que, às vezes, faz até umas graças, mesmo sem a gente merecer. O pastor Tony que fala isso, né? Deus, às vezes, dá uma mimadinha na gente. Amém?